Boa noite, meus irmãos. Vamos fazer uma leitura desse livro aqui, Missionário da Luz, pelo Espírito André Luiz, psicografado pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier, A Vida no Mundo Espiritual. Vamos fazer uma leitura desse capítulo 12, Preparação de Experiências. Então, é a leitura longa, mas é uma leitura muito boa. Faz muito bem para a alma e para o coração. Eu decidi ler com vocês. Depois a gente faz um brevezinho comentário. Capítulo 12. Vamos primeiramente, pedir ao amparo da providência divina, dos espíritos benfeitores que nos auxiliam, nos ampara, nos acolhe com o consentimento do Pai da vida. E vamos ler a mensagem do livro, capítulo 12. Preparação de experiências. Dispunhamos, Alexandre e eu, a regressar à nossa sede espiritual de trabalho, quando o orientador foi procurado por um companheiro de elevada expressão hierárquica, que me saudou igualmente, demonstrando grande apreço e carinho. Serei breve, disse ele ao meu instrutor, que o atendia solicito. O tempo não me permite longas conversações. E, modificando a expressão fisionômica, acentuou. Lembra-se de Segismundo, nosso velho amigo? Como não? Redarguiu o interpelado. Ambos lhe devemos significativos favores de outro tempo. Pois bem, tornou o visitante, Segismundo necessita colaboração urgente. Reconheço que você não é especialista em trabalhos referentes à reencarnação. No entanto, sinto-me compelido a recorrer ao concurso dos amigos. O novo companheiro fez pequeno intervalo e continuou. Não se esqueceu você de que o nosso amigo, não obstante os rasgos de generosidade, assumiu compromissos muito sérios no passado. Sim, respondeu o orientador. O drama dele vive ainda em nossa memória. Segismundo, presentemente, prosseguiu o outro. Voltará ao rio da vida física. A situação assim o exige e não devemos perder a oportunidade de encaminhá-lo ao necessário resgate. Segundo está informado, Raquel, a pobre criatura que ele desviou em nossa época de laços afetivos mais fortes, e Adelino, o infeliz marido que o nosso irmão assassinou em lamentável competição armada, já se encontra em nossa costa desde muito, e há 4 anos religaram-se nos laços do matrimônio. Tudo está preparado a fim de que Segismundo regresse à companhia da vítima e do inimigo, do pretérito, no sentido de santificar o coração. Será ele, de conformidade com a permissão de nossos mentores, o segundo filhinho do casal. Todavia, estamos lutando com grandes dificuldades para localizá-lo. Infelizmente, Adelino, que lhe será o futuro pai transitório, repele-o com calor, tão logo surge as horas do sono físico, trabalhando contra os nossos melhores propósitos
de harmonização. Em vista disso, o trabalho preparatório da nova experiência tem sido muito moroso e desagradável. E Segismundo? Indagou o mentor, preocupado. Qual a sua atitude dominante? Herculano, o mensageiro que nos visitava, informou com fraternal interesse. A princípio, animava-se da melhor esperança. Agora, porém, que o rival antigo lhe oferece pensamento de ódio e ciúme, olvidando compromissos assumidos em nossa esfera de ação, sente-se novamente desventurado e sem forças para reparar o mal de outras vezes. Enche-lhe a tristeza de profunda revolta, e nesse estado negativo subtrai-se a nossa cooperação eficiente. O visitante fez ligeira pausa e acrescentou, com inflexão de rogativa: não poderá você ajudar-nos nesse difícil propósito de reencarnação? Ele está pedindo ajuda, né? Herculano está pedindo a ajuda de Alexandre e principalmente de André, né? Na preparação da reencarnação do Segismundo, né? Apesar de ele saber que ele não tem experiência na área, mas foram amigos de outras épocas, né? Lembro-me de que sua amizade dividia-se entre ambos. Quem sabe se a sua intervenção afetuosa conseguiria convencer Adelino, né? Como ele tem amizade por ambos, né, de vidas passadas, ele, com a interferência dele, pode ajudar, né, Adelino, né? Mas assim, conte comigo, redarguiu o orientador atenciosamente. Ficarei quanto tempo estiver em minhas possibilidades, para não se perca o ensejo, em vista, ante o sorriso de insatisfação do outro, Alexandre concluiu: na próxima semana estarei a seu lado para conversar espiritualmente com Adelino e solucionar o problema da reaproximação. Ele vai estar em espírito com Adelino, né, na hora do sono físico. Vai ser o pai de Segismundo. Estejamos confiantes no auxílio divino. Herculano agradeceu e despediu-se comovidamente. A sós com o mentor, devotado e amigo, comecei a meditar na possibilidade de contribuir igualmente, no caso que se me deparava. Nunca tivera a oportunidade de acompanhar de perto o processo de reencarnação, estudando os ascendentes espirituais nas questões da embriologia. Não seria interessante para mim utilizar a experiência, né? Ele pede para participar porque para ele vai ser um aprendizado, né? Desse propósito, dirigi-me ao instrutor, sem falar, porém, da minha pretensão em sentido direto. Notável para mim a solicitação de hoje, exclamei. Longe estava de pensar no mundo, na multiplicidade de tarefas atribuídas aos benfeitores e missionários desencarnados, né? Quer dizer, ele não tinha ideia, né, do trabalho, né, que existe do lado de lá, no mundo espiritual, né, dos missionários, né, desencarnados para preparar o espírito para renascer novamente no corpinho de uma criança, né, podemos dizer assim. A extensão de serviço em nosso campo de ação assombraria a qualquer mortal. Nem eu sabia, né? Até então, ler a doutrina espírita. Aí ele continua: sem dúvida, respondeu o mentor, atencioso,
Os trabalhos se desdobram em todas as direções. O pedido de Herculano vem focalizar um dos mais importantes problemas da felicidade humana, o da aproximação fraternal, do perdão recíproco, da semeadura do amor, através da lei reencarnacionista. Alexandre meditou alguns momentos e continuou. O caso é típico. O drama de Segismundo é demasiadamente complexo para ser comentado em poucas palavras. Basta, todavia, recordar que ele, Adelino e Raquel, são os protagonistas culminantes de dolorosa tragédia, ocorrida ao tempo de minha última peregrinação pela terra, pela crosta. Em seguida, há uma paixão desvairada. Adelino foi vítima de homicídio, Segismundo do crime, Raquel do prostíbulo. Desencarnaram cada um por sua vez, sob intensa vibração de ódio e desesperação, padecendo vários anos em zonas inferiores. Mais tarde, por intercessão de amigos redimidos, os antigos cônjuges obtiveram a volta ao corpo físico, a fim de satisfazer os laços sentimentais e se reaproximarem do antigo adversário. Ele está relatando a história dos três aqui, né? Mas, como acontece quase sempre, os heróis na promessa fraquejam na realização, porque se apegam muito mais aos próprios desejos que à compreensão da vontade divina. De posse dos bens da vida física, a vida é um bem, né? Nega-se Adelino a perdoar, recapitulando erradamente as lições do passado, antes mesmo da reencarnação do antigo transviado. Já se manifesta contrário a qualquer auxílio, sempre o velho círculo vicioso, quando fora da oportunidade bendita de trabalho terrestre, e vendo a extensão das próprias necessidades, desvela-se o companheiro em prometer fidelidade e realização, mas logo que se apossa do tesouro do corpo físico, volta ao endurecimento espiritual e ao menosprezo das leis de Deus. Calou-se o mentor por alguns instantes, acentuando em seguida. Buscarei, porém, chamá-los à recordação dos compromissos. Nesse interim, entendendo que a oportunidade era preciosa, solicitei. Seria possível acompanhá-lo? Ele está se convidando para fazer parte do grupo, né? Do trabalho. Creio que aproveitaria muito. Poderia talvez adquirir valores significativos para o serviço do próximo e para meu benefício pessoal. Demoro até quando me será permitido estudar em sua companhia e estimarei o aproveitamento integral de semelhante oportunidade. Alexandre sorriu, compassivo, e falou: não tenho objeção. Entretanto, não creio que deva seguir o trabalho sem algum conhecimento prévio do assunto. Em toda a edificação verdadeiramente útil, não podemos prescindir da base. Temos bons amigos no planejamento de reencarnações, serviço muito importante em nossa colônia espiritual, diretamente relacionado com as atividades do esclarecimento. Nossa instituição, durante alguns dias, você terá uma ideia aproximada de nossa tarefa. Portas adentro de semelhantes trabalhos. Grande percentagem de reencarnações na costas
se processa em modos padronizados para todos, no campo de manifestações puramente evolutivas. Mas outra percentagem não obedece ao mesmo programa, elevando-se a alma em cultura e conhecimento e, consequentemente, em responsabilidade. O processo reencarnacionista individual é mais complexo, fugindo à expressão geral, como é lógico. Em vista disso, as colônias espirituais mais elevadas mantêm serviços especiais para a reencarnação de trabalhadores e missionários. As explicações eram sedutoras e relevantes, e compreendendo a importância dos esclarecimentos para meu pobre espírito, Alexandre continuou. Quando me refiro a trabalhadores, falo dos companheiros, não completamente bons e redimidos, mas daqueles que apresentam maior soma de qualidades superiores, a caminho da vitória plena sobre as condições e manifestações grosseiras da vida. Em geral, como acontece a nós outros, são entidades em débito, mas com valores de boa vontade, perseverança e sinceridade, que lhes ortogam o direito de influir sobre os fatores de sua reencarnação, escapando, de certo modo, ao padrão geral. Claro que nem sempre tais alterações se verificam em condições agradáveis para a experiência futura. Os serviços de retificações apresentam tarefas enormes. E desejando imprimir fortemente em meu espírito a noção da responsabilidade, o instrutor prosseguiu, tornando mais grave a inflexão da voz. O problema da queda é também uma questão de aprendizado, e o mal indica posição de desequilíbrio, exigindo restauração e corrigindo. A evolução confere-nos poder, mas gastamos muito tempo aprendendo a utilizar esse poder harmonicamente. A racionalidade oferece campo seguro aos nossos conhecimentos. Entretanto, André, quase todos nós, trabalhadores da terra, nos derramamos séculos de serviço, de iluminação interior, porque não basta adquirir ideias e possibilidades, é preciso ser responsável. E nem é justo tenhamos tão somente a informação do raciocínio, mas também a luz do amor. Daí as lutas sucessivas em continuadas reencarnações da alma. Exclamei vivamente, impressionado. Sim, continuou meu amável interlocutor. Temos necessidade da luta que corrige, renova, restaura e aperfeiçoa. A reencarnação é o meio da educação divina e o fim. Por isso mesmo, a par de milhões de semelhantes nossos que evolvem, existem milhões que se reeducam em determinados setores do sentimento, porquanto, se já possuem certos valores da vida, faltam-lhe outros, não menos importantes. É uma conversação de Alexandre e André Luiz, né? Identificando-me a dificuldade para compreender o ensinamento de maneira integral, meu orientador voltou a dizer: embora na condição de médico do mundo, acredito que você não tenha sido completamente estranho aos estudos evangélicos. Sim, retruquei. Tenho as minhas recordações nesse sentido. Pois bem, o próprio Jesus nos deixou material de pensamento para o assunto em exame.
quando nos asseverou que se a nossa mão ou os nossos olhos fossem motivo de escândalo, deveriam ser cortados ao penetrarmos o templo da vida. Compete-nos transferir a imagem literal para a interpretação simples do Espírito. Se já falimos muitas vezes em experiências da autoridade, da riqueza, da beleza física, da inteligência, não seria lógico receber idêntica oportunidade nos trabalhos retificadores? Compreendera claramente onde Alexandre pretendia chegar com os seus esclarecimentos amigos. E para a regulamentação de semelhantes serviços que funcionam em nossa colônia espiritual, por exemplo, o planejamento de reencarnação. Planejamento de reencarnação, onde você terá a ocasião de recolher ensinamentos preciosos. Quer dizer, como ele não tem na base, ele vai visitar esse setor de planejamento de reencarnações. E atendendo-me às necessidades como pai afetuoso, apresentou-me um instrutor, no dia imediato, a imponente instituição. Constituía-se o movimentado centro de serviço de vários prédios e numerosas instalações. Árvores acolhedoras enfileiravam-se através de extensos jardins, imprimindo encantador aspecto à paisagem. Reconheci logo que o Instituto se caracterizava por grande movimento. Entidades insuladas ou em pequenos grupos iam e vinham, estampando atencioso interesse na expressão fisionômica. Parecia sumamente despreocupadas de nossa presença ali, porque quando não passavam sozinhas ao nosso lado, engolfadas em profundos pensamentos, iam em grupos afetuosos, alimentando discretas conversações, como graves e absorventes, ao que me parecia. Muitos desses irmãos que passavam junto de nós empunhavam reduzidos rolos de substância semelhante ao pergaminho terrestre, relativamente aos quais não possuía eu, até então, mais leve notícia. Alexandre, porém, como sempre, veio em meu encontro, de estranheza, explicando bondosamente, Ele sempre observando e Alexandre sempre esclarecendo. As entidades sob nossos olhos são trabalhadores de nossa esfera, interessados em reencarnações próximas. Nem todos estão diretamente ligados a semelhante propósito, porque grande parte está em trabalho de intercessão, obtendo favores dessa natureza para amigos íntimos. Os rolos brancos que conduzem são pequenos mapas de formas orgânicas, elaborados por orientadores de nosso plano, especializados em conhecimentos biológicos da existência terrena, conforme o grau de adiantamento do futuro reencarnante e de acordo com o serviço que lhe é designado no corpo carnal. É necessário estabelecer planos adequados aos fins essenciais. E a lei da hereditariedade fisiológica? Perguntei. Funciona com inalienável domínio sobre todos os seres em evolução, mas sofre, naturalmente, a influência de todos aqueles que alcançam qualidades superiores ao ambiente geral. Além do mais, quando interessado em experiências novas no plano da costa é merecedor de serviços intercessórios às forças mais elevadas,
porém, podem imprimir certas modificações à matéria, desde as atividades embriológicas, determinando alterações favoráveis ao trabalho de redenção. A essa altura da palestra esclarecedora, Alexandre convidou-me a transpor o limiar. Eles ainda estão adentrando e apresentando as minhas apresentações e tirando algumas dúvidas de Alexandre, de André Luiz. Achámos-nos em breve num dos gabinetes extensos do edifício principal, onde um dos numerosos amigos do orientador veio atender-nos atenciosamente. Apresentou-me Alexandre ao assistente Josino, que me recebeu com extrema gentileza e fidalguia de trato. Esclareceu o instrutor o objetivo de nossa visita. Desejava me fosse conferida a possibilidade de visitar a instituição de planejamento quantas vezes me fosse possível durante a semana, em curso, em visita da minha necessidade de adquirir noções seguras referentemente ao trabalho de auxílio nas atividades reencarnacionistas. O assistente prometeu a melhor boa vontade. Conduzir-me-ia a colegas dele, para que não me faltassem minúcias de conhecimento. Exporia suas próprias experiências à minha observação, para que eu retirasse delas o máximo proveito. Por fim, quanto estivesse ao seu alcance, guiaria meus impulsos no aprendizado. Felicitavam-me com o íntimo as melhores e mais confortadoras impressões, não só pela recepção carinhosa, senão também pelo ambiente educativo. Não longe de nós, em luminosos pedestrais, descansava duas maravilhas da estatuária, a figuração delicada de um corpo masculino e outro modelo feminino, singularmente belos pela perfeição anatômica, não somente da forma em si, mas também de todos os órgãos e as mais diversas glândulas através de disposições elétricas. Ambas as figurações palpitavam de vida e calor, exibindo eflúvios luminosos, quais os homens e mulheres mais evolvidos da esfera carnal. Identificando-me a admiração, Alexandre sorriu e disse ao assistente Josino, com propósito de fazer-se ouvido por mim: talvez André não conheça bastante o nosso respeito e gratidão ao aparelho físico terrestre, né? Você veja a importância, né, do nosso corpo físico, né? E o que ele quer dizer, né? Identificando minha admiração, Alexandre sorriu e disse ao assistente Josino, com o propósito de fazer ouvido, né? Talvez André não conheça. Já tinha lido essa parte, não foi? Em verdade, ajuntei, ignorava até agora que o corpo carnal fosse entre nós objeto de tamanhos cuidados. Não sabia que a nossa colônia contasse com instituição desse teor, né? Enquanto a gente não dá importância, né, ao nosso corpo físico, né, ele tem uma grande significação, ele tem uma grande importância, né, aos missionários, né, desencarnados que trabalham para preparar cada órgão, né, cada parte do nosso corpo físico, né. Como não
meu amigo, interferiu o assistente com inflexão de carinho. O corpo físico na costa planetária representa uma bênção do nosso eterno Pai. Constitui primorosa obra da sabedoria divina, em cujo aperfeiçoamento incessante temos nós a felicidade de colaborar. Quanto devemos à máquina humana pelos seus milênios de serviços a favor de nossa elevação na vida eterna. Nunca relacionaremos a extinção semelhante débito, e fixando os modelos que me proclamavam, a sombra acentuou. Todo o nosso zelo no serviço de reencarnação permanente, muito aquém do quanto deveríamos realizar em benefício do aprimoramento da máquina orgânica. Embora hesitante, ousei perguntar. Todos os núcleos de espiritualidade superior mantêm círculo de trabalho dessa natureza? Foi Alexandre quem respondeu, com a delicadeza habitual. Em todas as colônias de expressão elevada, essas tarefas são desempenhadas com infinito carinho. O auxílio à reencarnação e de companheiros nossos traduz o nosso reconhecimento ao aparelho físico, que nos tem proporcionado tantos benefícios através do tempo. Recordei, porém, que o meu pai terrestre um dia voltará à experiência carnal, procedendo das zonas francamente inferiores, e indaguei: e aqueles que regressam à costa, partindo das regiões mais baixas, terão os mesmos generoso auxílio? Desejando imprimir a pergunta, a mais viva sinceridade, acrescentei: meu genitor, na derradeira romagem terrestre, voltou, faz algum tempo, à esfera carnal, em condições bem amargas. Alexandre interrompeu o curso da frase e, ponderando, compreendemos. Se era ele, criatura de razão esclarecida, embora não iluminada, permanecia após a morte em estado de queda e não deve ter voltado à bendita oportunidade da escola física sem um trabalho intercessório e forte ajuda de corações bem-amados de nosso plano. Nesse caso, terá recebido a cooperação de benfeitores situados em posições mais altas, que lhe terão endosado as promessas no serviço regenerador. Se ele foi, porém, criatura em esforço puramente evolutivo, circunstância essa na qual não teria regressado em condições amargurosas, contou ele naturalmente, com um abençoado concurso dos trabalhadores espirituais, que velam na costa para a execução dos trabalhos reencarnacionistas em processos naturais, em face dos esclarecimentos do instrutor, entendi as diferenças e tranquilizei o coração, né? Ninguém fica abandonado, né? Todos nós temos assistências. Fosse porque a palestra escapelaria melindroso assunto de família humana, fosse pelo propósito de mim deixarem a sós com as minhas profundas reflexões naquele extenso gabinete de serviço. O orientador e o assistente entraram em silêncio, compelindo-me a rebuscar novos motivos de conversação.
para o meu aprendizado. Passei então a observar detidamente os modelos masculinos e femininos. Não longe, os meus olhos, muito gentil, Josino pousou a destra de leve nos meus olhos e falou, como se fosse os nossos corpos, né? Ele fala do corpo físico, do corpo masculino e do corpo feminino, né? Lá estendido, né, que são os órgãos, são a programação, né? É como se fosse uma roupa, né? Sem contar que o nosso corpo orgânico, ele é uma roupagem, né? Que o espírito se utiliza para se fazer presente aqui no mundo físico, né? Aproximei-se das criações educativas. Você lucrará muito observando de perto. Não contive um gesto de agradecimento e afastei-me dos dois respeitáveis amigos. Acercando-me das figurações ali expostas, detive-me na contemplação do molde masculino, que apresentava absoluta harmonia de linhas, qual arte helênica de labor antigo. O modelo estruturado em substância luminosa constituía, ao meu parecer, a mais primorosa obra anatômica, até então sobre minha análise. Semelhava-se àquela figura humana, imóvel e a qualquer coisa divina. Fixei-lhe as minuciosidades com espanto. Nunca vira semelhante perfeição de minudências fisiológicas. Toda a musculatura estava ali, formada em fibras radiosas, desde o frontal ao ligamento anulado do taço. Viam-se fios de luz, simbolizando as regiões diversas da musculatura em geral. Determinadas fibras, todavia, como as que se realizavam na zona orbicular das pálpebras, no triangular dos lábios, no grande peitoral, no pectíneo, nas eminências tenar e hipotenar, até o extensor dos dedos. Eram mais brilhantes do exame de superfície. Passei a observações mais profundas, identificando as disposições maravilhosas das figuras representativas da circulação linfática e sanguínea. Os órgãos estavam todos ali, né? Identifica todos os órgãos ali na programação, né, da reencarnação. Vibrando em obediência e dispositivo elétrico para demonstrações educativas. Os vasos para o sangue venoso apresentavam-se em luz acinzentada, ao passo que as regiões do sangue arterial figuravam-se em cor encarnada. Surpreendido, rendi silencioso peito de admiração à sabedoria divina, que nos concede o sublime aparelho físico terrestre para nossas aquisições eternas. Daí a importância do corpo físico, né? Ele serve para as nossas aquisições eternas, né? É por ele que a gente evolui, que a gente cresce, né? Através do nosso corpo físico. Daí a importância. Impressionava-me a composição perfeita dos vasos distribuídos em torno do tronco celíaco, à maneira de pequenos rios de luz, destacando-se em expressão a luminosidade das cavas superior e inferior, das jugulares externas e internas,
das artérias e veias auxiliares, da veia porta, das artérias esplêndicas e mesentéricas superior, da aorta descendente, dos vasos ilíacos e dos gânglios da virilha. Cobrindo as maravilhas orgânicas estava o sistema nervoso, semelhando-se à capa radiante, estruturada em fios tenuíssimos de luz fiédica. A região do cérebro parecia uma lâmpada em azul suavíssimo, cuja luminosidade se ligava em sentido direto ao cerebelo, descendo em seguida pela medula espinhal até o plexo sagrado, onde o foco brilhante adquiria a expressão mais extensa para atenuar-se depois no grande ciático. Transferi minhas observações para a forma feminina, igualmente rabiosa, concentrando meu potencial analítico sobre o sistema endócrino, disposto à maneira de constelação entre as peças orgânicas, desde a epífise, situada entre os hemisférios cerebrais, até os núcleos procriadores. As glândulas pareciam formar, pelo sistema luminoso, semelhantes a pequenos astros de vida congregados em sentido vertical, com a antena rutila atraindo a luz procedente do mais alto, cada qual apresentava sua forma específica, suas expressões vibratórias, suas características particulares, diversificando-se igualmente a cor de cada uma, embora recebessem todas, a seu modo, a coloração da epífise, semelhante a pequeno sol azulado, mantendo em seu campo de atração magnética todas as demais, desde a hipófise, a região dos ovários, como o nosso astro de vida, garantindo a coesão e o movimento da sua grande família de planetas e asteroides. Minha estupefação não tinha limites. É forçoso confessar, porém, que minha surpresa se estendia muito mais ao fixar os eflúgios brilhantes que emanavam dos centros genitais, semelhando-se em conjunto a minúsculo santuário cheio de luz. Como eu dirigisse ao meu instrutor um olhar de indagação, seus esclarecimentos não se fizeram esperar. Na closta, disse-me Alexandre, sorrindo. Após aproximar-se de mim, em sentido geral, ainda existe muita ignorância acerca da missão divina do sexo. Para nós, porém, que desejamos valorizar as aparências, as experiências, a paternidade e a maternidade terrestres são sagradas. A faculdade criadora e também divindade do homem. O útero maternal significa para nós outros a porta bendita para a redenção, para grande número de pessoas na esfera do globo. A visão celestial é simples, símbolo de repouso e alegria sem fim, enquanto para muitos de nós a visão terrestre significa trabalho edificante e salutar. Não alcançaremos, porém, a terra prometida do serviço redentor
sem um concurso das forças criadoras associadas, do homem e da mulher. Compreendi com novo espírito o caráter sublime das energias sexuais e recordei-me compadecidamente de todos os encarnados que ainda não conseguiram identificar o respeito e o entendimento relativo aos sagrados órgãos procriadores. Meu orientador, entretanto, como antena receptora de todas as minhas emissões mentais, advertiu-me bem bondoso: relegue ao esquecimento qualquer expressão de reminência menos construtiva. Os que ultrajam o sexo, escrevendo, agindo ou falando, já são grandes infelizes por si mesmos. Guardei a lição e abençoei a nova experiência que começava. Despediu-se Alexandre, deixando-me na grande instituição de planejamento, onde o assistente Josino, ocupado nos encargos de seu ministério, me confiou aos cuidados de Manasés, um irmão de serviços informativos da casa, que me acolheu prazerosamente e, acercando-me de gentileza e carinho, senti imediatamente que o meu aprendizado ali se iniciava com imenso proveito. Manasés era um livro volante. Seus pareceres e informes traduziam valiosos ensinamentos. Aproximando-nos dos pavilhões de desenho, onde numerosos cooperadores traçavam planos para reencarnações incomuns, foi o meu novo companheiro procurado por uma entidade simpática que lhe pedia informações. Manasés apresentou-me otimista. Trata-se de um colega que, depois de 15 anos de trabalho nas atividades de auxílio, regressaria à esfera carnal para a liquidação de determinadas contas. O recém-chegado parecia hesitante. Via-se-lhe o receio, a indecisão. Não se deixe dominar pelas impressões negativas. Dirigia-se Manasés a ele, infundindo-lhe bom ânimo. O problema do renascimento não é assim tão intrincado. Naturalmente exigem coragem, boas disposições. Entretanto, exclamava o interlocutor, algo triste, temo contrair novos débitos ao invés de pagar aos velhos compromissos. É tão penoso vencer na experiência carnal em vista do esquecimento que sobrevém à encarnação, mas seria muito mais difícil triunfar guardando a lembrança. Redaguiu Manasés, incontinente. Prosseguindo sorridente, acrescentou: se tivéssemos grandes virtudes e belas realizações, não precisaríamos recapitular as lições já vividas na carne. E se apenas possuímos chagas e desvios para rememorar, abençoemos o ouvido que o Senhor nos concede em caráter temporário. Esforçou-se o outro para esboçar um sorriso e objetou: conheço-lhe o otimismo. Quisera ser igualmente assim. Voltarei confiante ao concurso fraterno de vocês. E, modificando o tom de voz, indaguei: pode informar-me
O meu modelo está pronto? A roupa, né? Podemos dizer. Creio que poderá procurá-lo amanhã. Tornou Manasés, bem disposto. Já fui observar o gráfico inicial e dou-lhe parabéns por haver aceitado a sugestão amorosa dos amigos bem orientados sobre o defeito da perna. Certamente lutará você com grande dificuldade nos princípios da nova luta, mas a resolução lhe será grande bem. Sim, disse o outro, algo confortado. Preciso defender-me contra certas tentações de minha natureza inferior, e a perna doente me auxiliará, ministrando-me boas preocupações. Ser-me-á um antídoto à vaidade, uma sentinela contra a devastação do amor próprio excessivo. Muito bem, respondeu Manasés, francamente otimista. E pode informar-me ainda a média de tempo conferida à minha forma física futura? 70 anos, no mínimo, redarguiu meu novo companheiro contente. O outro fixou uma expressão de reconhecimento enquanto Manasés continuava. Ponderou a graça recebida, Silvério, e depois de tomar-lhe a posse no plano físico, não volte aqui antes dos 70. Trate de aproveitar a oportunidade. Todos os seus amigos esperam que você volte mais tarde à nossa colônia, na gloriosa condição de um competista. O interpelado mostrou um raio de esperança nos olhos, agradeceu e despediu-se. As últimas observações de Manasés acenderam-me curiosidade mais forte. Não contive a indagação que me vaqueava no pensamento e perguntei, sem rebolso: meu amigo, o que significa a palavra competista? Ele sorriu, complacente, e retrucou bem-humorado. É o título que designa os raros irmãos que aproveitarem todas as possibilidades construtivas que o corpo terrestre lhe oferecia. Em geral, quase todos nós, em regressando à esfera carnal, perdemos oportunidade muito importante no desperdício das forças fisiológicas, perambulando por lá, fazendo alguma coisa de útil para nós e para outro, mas, por vezes, desprezando 50, 70 anos por cento, e frequentemente até mais de nossas possibilidades. Em muitas ocasiões prevalece ainda contra nós o agravante de termos movimentado as energias sagradas da vida em atividades inferiores que degradam a inteligência e embrutecem o coração. Aqueles, porém, que mobilizam a máquina física, a maneira do operário fidelíssimo, conquista direitos muito expressivos em nossos planos. O competista, na qualidade de trabalhador leal e produtivo, pode escolher à vontade o corpo futuro, quando lhe apraz o regresso à costa em missões de amor e iluminação, ou recebe veículo enobrecido para o prosseguimento de suas tarefas, a caminho de círculos mais
elevados de trabalhos. Semelhante notícia representava-me representava para mim valiosa revelação. Nada mais legítimo que dotar o servidor fiel de recursos completos. E lembrei-me do desregramento de toda a sorte a que me entreguei, a que se entregam as criaturas humanas, em todos os países, doutrinas e situações, complicando os caminhos evolutivos, criando laços escravizantes, enraizando-se no apego aos quadros transitórios da existência material, alimentando enganos e fantasias, destruindo o corpo e envenenando a alma, no transporte de justificada admiração. Redagiu, recordando o cativeiro dos espíritos encarnados no plano da sensação, consola-nos saber que há um prêmio aos raríssimos homens que vivem na sublime arte do equilíbrio espiritual, mesmo na carne. Sim, disse Manassés, aprovando-me com o olhar. Por mais estranho que fosse parecer, semelhantes exceções existem no mundo. Passam frequentemente para cá, entre os anônimos da costa, sem fichas de propaganda terrestre, mas com imenso lastro de espiritualidade superior, e dando-me a impressão de que desejava esclarecer esclarecer-me relativamente a ele mesmo, acrescentou: há muitos anos me esforço para conseguir a condição dos competistas. No entanto, até agora, continuo em fase de preparação. Compreendi que Manassés, tanto quanto eu, trazia regular bagagem de recordações menos felizes, com respeito ao uso que fizera do corpo terreno nas experiências passadas, e procurei modificar a orientação da palestra. Sabe de algum competista que tenha regressado à costa? Interroguei. Sim, naturalmente. Continuei, curioso. Terá escolhido um organismo irrepressível? O meu novo companheiro mostrou significativa a expressão fisionômica e acrescentou: nenhum dos que tenho visto partir, embora os méritos de que se encontra revestido, escolheram em formas irrepreensíveis quanto às linhas exteriores. Solicitaram providências em favor da existência sadia, preocupando-se com a resistência, equilíbrio, durabilidade, fortaleza do instrumento que o deveria servir, mas pediram medidas tendentes a eles atenuassem o magnetismo pessoal em caráter provisório, evitando-lhe a apresentação física muito primorosa, ocultando assim a beleza de suas almas para a eficiente garantia de suas tarefas. Assim procedem, porquanto vivendo a maioria das criaturas
no jogo das aparências, quando na costa planetária incubiciam elas próprias de esmagar os missionários do bem. Se lhes conhecesse a verdadeira condição, através das vibrações destruidoras da inveja, do desrespeito, da antipatia gratuita e das disputas injustificáveis. Em vista disso, os trabalhadores conscientes, na maioria das vezes, organizam seus trabalhos em modos exteriores menos graciosos, fugindo por antecipação ao influxo das paixões devastadoras das almas em desequilíbrios. Entendi a extensão do esclarecimento e meditar na grandeza dos princípios espirituais que regem a experiência humana, quando Manassés acrescentou, após longa pausa, as mentes juvenis, as crianças do mundo, brincam com o fogo das emoções, todavia os espíritos amadurecidos, momento quando chegam à situação de competista, abandonam toda experiência que os possa distrair no caminho de realização da vontade divina. Em seguida, convidado pelo meu novo amigo, penetrei numa das dependências consagradas aos serviços de desenhos. Pequenas telhas demonstrando peças do organismo humano estavam ordenadamente em todos os recantos. Tinha a impressão fiel de que me encontrava num grande encontro de anatomistas cercados de auxiliares competentes e operosos. Espalhavam-se desenhos de membros, tecidos, glândulas, fibras, órgãos de todos os feitios, para todos os gostos. Como sabe, observou Manassés, cuidadoso, no serviço de recapitulação ou de tarefas especializadas. Na superfície do globo, a reencarnação nunca pode ser vulgar. Para isso, trabalham aqui centenas de técnicos em questões de embriologia e biologia em geral, no sentido de orientar as experiências individuais do futuro. E quantos irmãos se ligam a nós no esforço coletivo, sentindo espontânea veneração, contemplei os servidores que se inclinavam, atenciosos, arquitetando o porvir de muitos companheiros, como era complexa a oportunidade de renascer. Que atividades intensas exigia dos benfeitores espirituais ao meu gesto de estranheza? Respondeu Manassés, numa síntese expressiva. Você não ignora que os homens ainda selvagens ou semi-selvagens, embora utilizando-se do recurso sempre sagrados da natureza, edificam suas habitações em modos mais simples e rudimentares. Todavia, o homem, que já atingiu certo padrão de ideal, desenvolvendo faculdades superiores, constrói o lar, organizando plantas prévias, indicando o quadro inferior, extremamente movimentado, acrescentou, sorridente. Não estamos aqui senão cogitando, igualmente, projetos para futuras habitações carnais. O corpo humano não deixa de ser a mais importante moradia para nós outros, quando compelidos à permanência na costa.
Não podemos esquecer que o próprio Divino Mestre classificava-o como templo do Senhor. Impressionado, seguia atenciosamente os trabalhos em curso. Dispunhamos-nos a seguir adiante, quando uma irmã de porte muito respeitável se aproximou saudando Manasés afetuosamente. Ele respondeu com gentileza e apresentou-ma. É nossa irmã Anacleta. Cumprimentei-a, sentindo-lhe a simpatia pessoal. Trata-se de uma das nossas trabalhadoras mais corajosas, acentuou o funcionário do trabalho de informações. A senhora sorriu, algo contrafeita, por se ver focalizada na opinião franca do companheiro. Todavia, Manasés, com o otimismo que lhe era característico, prosseguiu. Imagine que voltará à esfera do globo em breve dias, em tarefa de profunda abnegação, por 4 entidades que há mais de 40 anos se debatem em regiões abismais das ondas inferiores. Não vejo nisso abnegação alguma, atalhou a senhora, sorrindo. Cumprirei tão somente um dever. E fixando-me desassombrada e serena, asseverou: as mães que não completaram a obra de amor que o Pai lhes confia, junto dos filhos amados, devem ser bastante fortes para recomeçarem os serviços imperfeitos. Esse, no meu caso, não se deve mencionar sacrifício, onde existe apenas obrigação. Interessava a minha história daquela irmã, despretensiosa e simpática, e por isso mesmo animei-me a perguntar-lhe: regressará então dentro em breve? De qualquer maneira, sua resolução traduz devotamento e bondade. Não posso esquecer que também minha mãe voltou ao círculo da carne, tangida por sublime dedicação. Notei que os olhos dela se encheram de lágrimas discretas, que não chegaram a cair, emocionada, talvez, com a minha observação sincera. Estendeu-me a destra, gentilmente, e dando a ideia de que não desejava continuar em conversação relativa ao assunto, disse-me, comovida, muito grata pelo conforto de suas palavras. Mais tarde, ao se lembrar de mim, ajude-me com o seu pensamento amigo. Nesse ponto da ligeira palestra, Manasés indagou: já recebeu todos os projetos? Sim, respondeu ela. Não somente os que se referem aos meus pobres filhos, mas também a planta relativa à minha própria forma futura. Está satisfeita? Muitíssimo, redarguiu a dama. Não sei do Pai. Na lei do Pai, a justiça está cheia de misericórdia e continua, na condição de grande devedora. Em seguida, despediu-se calma e afável. Manasés compreendeu minha curiosidade e explicou: Anacleta é um exemplo vivo da ternura e devotamento, mas voltará às lutas do corpo, a fim de operar determinadas edificações no coração materno, por imprevidência dela. No outro tempo, os 4 filhos que o Senhor lhe confiara caíra desastradamente. A pobrezinha albergava certas noções de carinho que se
compadecem com a realidade, que não se compadecem com a realidade. Seu esposo era homem pobre e trabalhador, e apesar de abastado, nunca se esqueceu dos deveres que lhe pretendiam as atividades de homem, de bem ao campo da sociedade em geral. Caracterizava-se por uma energia sempre construtiva, mas a esposa, embora devotadíssima, contrariava-lhe a influência do lar, viciando o afeto de mãe com excessos de meiguice desarrazoada e, como consequência indireta, 4 almas não encontraram recursos à jornada de redenção. 3 rapazes e uma jovem, cuja preparação intelectual exigia os mais árduos sacrifícios, caíram muito cedo em desregramento de natureza física e moral, a pretexto de atenderem a obrigações sociais. E tão degradantes foram esses desregramentos que perderam muito cedo o templo do corpo, entrando em regiões baixas, em tristes condições. Anacleto, contudo, voltando ao campo espiritual, compreendeu o problema e dispôs-se a trabalhar afanosamente para conseguir não só a reencarnação de si próprio, senão também a dos filhos, que deverão segui-las nas provas purificadoras da Cóstula. Quantos anos gastou para obter semelhante concessão? Perguntei, impressionado. Mais de 30. Imagino-lhe os sacrifícios futuros, exclamei. Sim, esclareceu Manassés. A experiência seria bem dura, porque 2 dos rapazes deverão regressar na condição de paralíticos. Um, na qualidade de débil mental, para auxiliá-la na viuvez precoce, terá tão somente a filha, que por si mesma será também portadora de prementes necessidade de retificação. Já ia dizer de minha profunda surpresa diante do mecanismo de introdução do serviço encarnacionista, quando outra irmã se acercou de nós, procurando por Manassés. Depois das saudações afetivas, explicou-se ela, gentil, dirigindo-se ao meu novo amigo. Desejo sua obsequiosa interferência na retificação do meu plano, e abrindo o pequeno mapa, onde se via desenhado com extrema perfeição um organismo de mulher, acentuou: veja bem o meu projeto para o sistema endócrino. Sei que os amigos me favorecem, planejando com muita harmonia, nas menores disposições. Entretanto, desejaria modificações. Em que sentido? Indagou o interpelado, surpreso. A recém-chegada indicou os pontos do projeto onde se localizava o colo e falou. Fui advertida por benfeitores daqui no sentido de não me apresentar na costa dentro de linhas impecáveis para a forma física. E em razão disso, para que eu tenha mais possibilidade de êxito em meu favor na tarefa que me proponho desempenhar, estimaria que a tireoide e as paratireoides não estivessem tão perfeitamente delineadas. Como sabe, Manassés, minha tarefa não será fácil. Devo reaver um patrimônio espiritual de grandes proporções. Preciso fugir
de qualquer possibilidade de queda e a perfeita harmonia física me perturbaria as atividades. O novo companheiro endereçou-me expressivo olhar e disse-lhe: tem razão. A sedução carnal é imensa. Perigo, não só para aqueles que emitem a sua influenciação, como também para os que a recebem. Prefiro a frialdade corpórea, tornou ela. Não estou interessada no corpo de Vênus, e sim na redenção de meu espírito para a eternidade. Manasés prometeu interpor os seus bons ofícios, e tão logo se despediu da nova interlocutora, passou a mostrar-me as mais interessantes figuras de órgãos do corpo humano. Admirava, tomado de profunda impressão, aqueles gráficos numerosos que se alinhavam com absoluta ordem, demonstrando o cuidado espiritual que persegue o serviço de reencarnações. Quando meu amigo ponderou: a medicina humana será muito diferente no futuro, quando a ciência puder compreender a extensão e a complexidade dos fatores mentais do corpo, das molestias do corpo físico. Muito raramente não se encontra as afecções diretamente relacionadas com o psiquismo. Todos os órgãos são subordinados à ascendência moral. As preocupações excessivas com os sintomas patológicos aumentam as enfermidades. As grandes emoções podem curar o corpo ou aniquilá-lo. Se isso pode acontecer na esfera de atividades vulgares das lutas físicas, imagine o campo enorme de observações que nos oferece o plano espiritual, para onde se transferem todos os dias milhares de almas desencarnadas em lamentáveis condições de desequilíbrio da mente. O médico do provim conhecerá semelhantes verdades e não se circunscreverá sua ação profissional ao simples fornecimento de indicações técnicas, dirigindo-se muito mais nos trabalhos curativos. As providências espirituais, onde o amor cristão represente o maior papel. Desejando, porém, prosseguir nos esclarecimentos quanto ao serviço reencarnacionista, Manasés tomou pequeno gráfico e apresentou-me as linhas gerais. Acentuou: aqui temos o projeto de futura reencarnação do amigo meu. Não observa certos pontos e observa certos pontos escuros, desde o colo descendente de alça sigmoide. Isso indica que ele sofrerá uma úlcera de importância nessa região, logo que chegue à maioridade física. Trata-se, porém, de escolha dele, e porque a extrema curiosidade me vagueasse nos olhos, Manasés explicou que esse amigo, faz mais de 100 anos, cometeu um revoltante crime e assassinou o pobre homem a facadas, logo que se entregou ao homicídio, como acontece muitas vezes. A vítima desencarnada ligou-se fortemente a ele e, da semente do crime que o infeliz assassino plantou no momento, colheu resultados terríveis por muitos anos. Como não ignora o ódio recíproco
opera igualmente vigorosa imantação e entidade fora da carne, passou a vingar-se dele todos os dias, matando-o devagarinho, através de ataques sistemáticos pelo pensamento mortífero. Em suma, quando o homicida desencarnou, por sua vez, trazia o organismo perispiritual em dolorosas condições, além do remorso natural que a situação lhe impusera. Arrependeu-se do crime, sofreu muito mais nas regiões purgatoriais e, depois de largos padecimentos purificadores, aproximou-se da vítima, beneficiando-a em vários serviços de resgate e penitência. Cresceu moralmente, tornou-se um amigo de muitos benfeitores, conquistou a simpatia de vários agrupamentos de nosso plano e obteve preciosas intercessões. Entretanto, a dívida permanece. O amor, contudo, transformou o caráter do trabalho em pagamento. O nosso amigo, ao voltar à costa, não precisará desencarnar em espetáculo sangrento, mas onde estiver durante os tempos de cura completa na carne que ele outrora menosprezou, carregará a própria ferida, conquistando dia a dia a necessária renovação. Experimentará desgostos em virtude do sofrimento físico pertinaz. Lutará incessantemente desde a eclosão da úlcera até o dia do resgate final, no aparelho fisiológico. Entretanto, se souber manter-se fiel aos compromissos novos, terá atingido mais tarde a plena libertação, enquanto fixava no projeto minha melhor atenção, Manassés continuava. Segundo observamos, a justiça se cumpre sempre, mas logo que se dispõe o espiritual, precisa transformação no Senhor, atenua-se a rigorosíssimo processo redentor. O próprio Pedro nos lembrou há muitos séculos que o amor cobre a multidão dos pecados. Examinei impressionado a planta educativa, e porque não encontrasse palavras bastante claras para pintar minha admiração, silenciei comovido. Compreendendo-me o estado d'alma, o companheiro continuou. São inúmeros os projetos de corpo futuro em nossos setores de serviço. Desprende-se, na maioria deles, que todos os enfermos na carne são almas em trabalho da ingente conquista de si próprios. Ninguém trai a vontade de Deus nos processos evolutivos sem graves tarefas de reparação. E todos os que tentam enganar a natureza, quadro legítimo das leis divinas, acabam por enganar a si mesmo. A vida é uma sinfonia perfeita. Quando procuramos desafiná-la, o ciclo das notas que devemos emitir para sua máxima glorificação, somos compelidos a estacionar em pesado serviço de recomposição da harmonia quebrada, e durante alguns dias ali permaneci, na instituição benemérita,
compreendendo que a existência humana não é um ato acidental e que no plano da ordem divina a justiça exerce o seu ministério todos os dias, obedecendo ao alto desígnio que manda ministrar os dons da vida a cada um por suas obras, a cada um por suas obras. É grande, né, esse capítulo 12, mas de uma grandiosidade que faz com que a gente reflita melhor com relação ao nosso corpo, né, tenha mais respeito, procure cuidar dele, né, que é a nossa casa, é o templo sagrado, né, e agradecemos a Deus, porque é um bem, né, é um bem espiritual, é um bem que a gente leva para a vida toda, né, é por meio dele que a gente evolui, que a gente cresce, que a gente se melhore e que a gente gradativamente vai obedecendo às leis divinas. Bom, meus irmãos, quem tiver a oportunidade de ler, leia, releia. Quem já leu e quiser reler novamente, sinta-se à vontade. Desculpa por ele ter sido longo, viu? Obrigada por me ouvires. E primeiramente agradeço a Deus, nosso Pai da vida, pela oportunidade, pelo amparo, pela assistência divina. Assim seja, fiquem todos com Deus. Muita paz.